Max Verstappen superou a etapa final necessária para estrear oficialmente na Nürburgring Endurance Series. O atual tetracampeão mundial de Fórmula 1 concluiu na sexta-feira o curso obrigatório de autorização e agora reúne todos os requisitos para disputar sua primeira corrida no lendário Inferno Verde. O dia começou de forma inusitada para Max, que passou a manhã estudando teorias antes de seguir para a pista. Mas sua primeira volta do fim de semana não foi a bordo de um carro de corrida, e sim de um micro-ônibus, conduzido pelo instrutor-chefe do circuito, Andreas Gulden. Na atividade, o holandês observou de perto os pontos mais críticos e peculiares da pista de mais de 20 quilômetros. Na sequência, Max assumiu o comando do Porsche Cayman GT4 de 300 cavalos de potência, carro que também guiará oficialmente no sábado. Sob a supervisão de Gulden, ele completou 2 voltas guiadas na configuração que combina Nordschleife e o circuito de GP de Nürburgring. Depois, o piloto retornou ao Porsche para a sessão de treinos e não escondeu a empolgação. Abre aspas. Correr não é apenas meu trabalho, é também meu hobby. Neste fim de semana, estou em Nordschleife, com o objetivo de me qualificar para a licença de corrida obrigatória que é necessária para pilotar um GT3 aqui, que é algo que eu realmente quero. Ambicioso, o holandês confirmou o desejo de participar da tradicional corrida de 24 horas no circuito alemão. Nordschleife está no topo da minha lista de pistas que eu realmente quero pilotar, pois é extremamente exigente e desafiador, com seu enorme comprimento e layout histórico e estreito. Mal posso esperar. Antes de chegar ao volante da Ferrari 296 GT3, Verstappen precisa cumprir a etapa inicial no Cayman GT4. No sábado, ou seja, agora, nesse momento, ele está disputando a 7ª etapa da temporada da NLS, ao lado do britânico Chris Luhan, defendendo a equipe Lyon Speed GP. Curiosamente, o nome de Verstappen não apareceu na lista provisória de inscritos. A ausência não tinha relação com a licença, mas com uma tentativa frustrada da equipe de manter a participação do astro da F1 em sigilo. O segredo, porém, não resistiu. Já na segunda-feira veio a confirmação oficial da estreia. O anúncio provocou grande expectativa. Os organizadores esperam uma multidão recorde em Nürburgring e recomendam que os fãs cheguem cedo para evitar o caos no trânsito. A equipe de Verstappen também reforçou a segurança. Haverá vigilância externa aos boxes e até as janelas foram vedadas com fitas para restringir o acesso de curiosos. Nada disso, no entanto, deve frear o entusiasmo dos torcedores. A estreia de Max no Inferno Verde é aguardada como um dos grandes destaques do automobilismo neste fim de semana. Lembrando que a prova acontece neste sábado a partir das 7 horas horário de Brasília, com transmissão em inglês pela Motorsport TV, via site do motorsport.com. A cobertura começa já às 6h15. Nico Hülkenberg voltou a exaltar o talento do companheiro de equipe na Sauber, Gabriel Bortoleto, usando uma comparação curiosa para descrever a consistência do jovem brasileiro. O alemão afirmou que o novato é como uma impressora que nunca fica sem tinta, destacando quanto tem se impressionado com o desempenho do paulista em sua primeira temporada. Após o início complicado, marcado por dificuldades herdadas de um carro pouco competitivo em 24, ano em que a equipe somou apenas 4 pontos em 24 corridas, Gabriel vem mostrando evolução constante. Desde que a Sauber introduziu atualizações no C45 no meio desta temporada, o Brazuca passou a marcar pontos com regularidade, acumulando 18 pontos nas últimas 6 provas. Seu melhor resultado até agora foi o 6º lugar no GP da Hungria. Enquanto isso, Hülkenberg ainda não voltou a pontuar desde o pódio histórico em Silverstone, quando terminou em terceiro e encerrou uma longa espera por um top 3 em sua carreira. No mesmo período, Gabriel somou 14 pontos. Gabriel somou 14 pontos a mais que o alemão, consolidando-se com peça-chave na tentativa da Sauber de alcançar a Williams na disputa pelo 5º lugar do Mundial de Construtores. O veterano não poupou elogios ao nosso jovem talento. Ele é uma máquina. Produz voltas com uma impressora que nunca acaba a tinta, impressionante. Ele quase não comete erros para um novato e entrega voltas com muita consistência. Está em uma curva de aprendizado intensa e, sem dúvida, é um grande nome para o futuro. Gabriel recebeu os elogios com humildade e revelou que, ainda nas categorias de base, já acompanhava o trabalho de Hülkenberg na Fórmula 1. Eu sempre assistia e pensava, esse cara é muito rápido. Quando soube que seria companheiro dele, pensei que seria difícil e que teria que elevar meu nível. Sobre a disputa interna dentro da Sauber, o novato acredita que os números refletem bem o equilíbrio. Se você olhar os dados, é tudo muito próximo. Estamos extraindo bastante do carro, mas o pelotão intermediário está muito apertado e cada milésimo faz diferença. Essa tem sido a situação entre nós. Com 8 corridas ainda pela frente, a boa fase de Gabriel se tornou fundamental não apenas para os planos imediatos da Sauber em 25, mas também para o futuro da equipe sob o comando da Audi, que assumirá oficialmente o time a partir de 2026. A Fórmula 1 vive uma situação única nessa temporada. Fernando Alonso, um dos pilotos mais experientes do grid, compete diretamente contra Gabriel Bortoleto, jovem brasileiro que faz parte da A14, empresa fundada pelo próprio
próprio bicampeão mundial. Gabriel já havia falado em outras ocasiões sobre a relação com Alonso, mas no podcast oficial da F1 Behind the Grid, ele trouxe detalhes inéditos sobre essa convivência que mistura amizade, gestão de carreira e rivalidade dentro das pistas. Questionado sobre como definir o relacionamento com o espanhol, Gabriel foi direto e reto. Abre aspas, eu diria gerente e amigo, chefe, não porque fazemos as coisas juntos. Decidimos as coisas juntos. E meu chefe é Matia e Jonathan e o pessoal da Audi, mas são coisas diferentes. O brasileiro fez questão de destacar o papel de Alonso como conselheiro e mentor. O Fernando tem tanta experiência, tanto conhecimento sobre este mundo, e ele me ajuda com muitas coisas na minha carreira e também fora dela. E temos uma equipe muito forte. São eles, o Fernando, o Alberto e o Albert, que são os 3 donos da A14. E juntos, eles dividem todas as responsabilidades em termos de contratos, em termos de logística. Gabriel também reconheceu que provavelmente não estaria no grid da F1 sem o apoio do espanhol. O Fernando, obviamente, me ajuda na pilotagem e me ajudou a entrar na Fórmula 1, dando duro com a Sauber. Temos uma relação muito respeitosa. Às vezes ele me dá uma carona no avião com ele. E eu dou algumas caronas para ele voltar para casa em Mônaco quando pousamos. Apesar da relação próxima dos autódromos, Alonso e Bortoleto têm se encontrado com frequência dentro das pistas, onde a competitividade prevalece. O brasileiro admite aprender observando o espanhol em ação. Sim, é divertido, mas também é difícil, sabe? É bem louco. Sobre os segredos de pilotagem do bicampeão, Gabriel revelou que ainda não consegue decifrar todos. Sim, ele faz muitos deles. Eu tento aprender, mas às vezes não sei exatamente por que ele os faz. E quando questionado se Alonso compartilha essas estratégias, o jovem riu da resposta. Sim, mas às vezes ele não é muito aberto sobre isso. Não quero dizer, ele é muito aberto sobre muitas coisas. Mas algumas delas, talvez quando se aposentar, ele me conte. Não sei, mas acho que sim, que ele me explica e me ensina muitas coisas. Um dos exemplos vem no GP da Hungria, onde os dois terminaram próximos. Mesmo depois do GP da Hungria, ele fez uma corrida magistral, onde terminei atrás dele em sexto, e ele em quinto. E foi incrível correr e ver tudo o que ele estava fazendo, como ele economizava pneus no início da corrida e forçava mais no meio e coisas assim. E eu perguntava a ele, por que você fez isso? Qual é o motivo exatamente? Porque pensei em 3 motivos diferentes. Qual deles é o verdadeiro? E coisas assim. Entre risos, Gabriel concluiu que talvez só terá todas as respostas quando Alonso finalmente pendurar o capacete. Sim, provavelmente não haverá respostas até que Alonso se aposente. Charles Leclerc garantiu uma vitória simbólica dentro da Ferrari em 2025, com o 4º lugar conquistado no GP da Itália em Monza. O monegasco assegurou que encerrará a temporada à frente de Lewis Hamilton no comparativo direto entre companheiros de equipe. O resultado em casa da escuderia fez com que Leclerc chegasse a 12 vitórias contra 2 de Hamilton nas corridas em que ambos terminaram, além de também liderar o duelo nas classificações por 12-4. O piloto de 27 anos chegou a abrir vantagem de 14-2 em determinado momento da temporada, mas os abandonos no GP da China e no GP da Holanda reduziram essa margem. Apesar da superioridade interna, o balanço da Ferrari em 25 está longe do planejado. A equipe ocupa a 2ª posição no Mundial de Construtores, mas já soma 337 pontos de desvantagem para a McLaren. Além disso, é a única entre as 4 grandes, ao lado de Red Bull e Mercedes, que ainda não venceu um grande prêmio após 16 etapas disputadas. Mesmo diante do cenário difícil, Leclerc segue acreditando que a equipe pode finalmente quebrar o jejum. Após a corrida em Monza, o monegasco apontou 3 provas nas quais vê chances reais de vitória: Azerbaijão, Singapura e Las Vegas. Em entrevista à Sky Sports, Leclerc destacou: Baku é uma pista que eu adoro, na qual fui muito forte no passado. Mas pensando bem, é uma pista onde também é muito fácil ultrapassar. E se você não tiver o ritmo de corrida, com certeza consegue sentir isso. Ele também colocou Singapura como uma das melhores oportunidades. Então, isso vai ser complicado. Mas aí você tem Singapura, onde a classificação é muito importante e a corrida é mais difícil de ultrapassar. E eu também adoro esta pista. Por fim, o piloto ressaltou que a Ferrari deve continuar encarando McLaren e Red Bull como favoritas. Então, acho que Singapura, talvez Baku e Las Vegas são as 3 pistas onde talvez estejamos um pouco mais perto de vencer uma corrida. Mas isso não significa que vamos para lá como os 2 favoritos. Acho que ainda vamos para lá como o 3º favorito. Em frente à apaixonada torcida italiana, a Ferrari acreditava poder lutar pela vitória em Monza, já que o SF25 demonstrava boa eficiência em circuitos de baixa pressão aerodinâmica. No entanto, os engenheiros não conseguiram colocar o carro na janela ideal de performance, e as dores de cabeça no acerto impediram qualquer chance real de desafiar os rivais. A distância para os líderes expõe os limites da Ferrari nesse ano. Segundo a imprensa italiana, o otimismo de Leclerc estaria começando a vacilar nos bastidores. Ainda assim, o piloto segue sustentando a esperança de encerrar o ano com pelo menos uma vitória. Durante meses, parecia que o destino de Andrew Newey estava traçado rumo a Maranello. O lendário projetista britânico, considerado o maior gênio da engenharia da Fórmula 1 moderna, já havia flertado 3 vezes com a Ferrari e desta vez a impressão era de que o fascínio do cavalinho rampante finalmente conquistaria.
Mas o roteiro tomou outro rumo. A Aston Martin entrou na disputa e apresentou uma proposta ainda mais agressiva. Não apenas um cargo de liderança, mas participação acionária na equipe, tornando Newey sócio-gerente técnico. O pacote seduziu o britânico de 66 anos, que em março iniciou seus trabalhos diretamente voltados ao projeto do carro de 2026. A máquina que marcará a nova era da categoria com regulamentos totalmente reformulados. Enquanto isso, em Maranello, a responsabilidade de guiar o desenvolvimento do chassi passou a Loic Serra, diretor técnico de chassis e ex-Mercedes, que assumiu o posto deixado por Enrico Cardilli, justamente um dos nomes recrutados pela Aston Martin para integrar o time de Lawrence Stroll. Segundo informações divulgadas, a Ferrari acredita que não ficou em desvantagem, mesmo sem a contratação de Newey. O time confia que pode triunfar sob os novos regulamentos e encara com naturalidade a escolha do britânico. Ainda assim, fez questão de enviar um recado direto ao projetista. A escuderia estaria convencida de que a combinação entre Newey e Aston Martin é superável e teria dito que ele se arrependeria da decisão de trocar Maranello por Silverstone. É um voto de confiança notável para uma equipe que passa por transformações internas e que não ergue um título mundial desde 2008. Ao mesmo tempo, mostra o quanto o britânico ainda é considerado peça-chave para mudar o equilíbrio de forças na Fórmula 1. Afinal, Newey é o único engenheiro da história a conquistar campeonatos em 3 equipes diferentes: Williams, McLaren e Red Bull, atravessando múltiplas eras da categoria. Do outro lado, Lawrence Stroll tem montado uma verdadeira constelação de talentos técnicos. Além de Newey e Cardilli, a Aston Martin trouxe Andy Cowell, ex-chefe de motores da Mercedes, para liderar a integração com a Honda, fornecedora exclusiva de unidades de potência a partir de 26. Com este trio de peso e Fernando Alonso no cockpit, o projeto já desperta expectativa de transformar a equipe em candidata ao título. O espanhol, aliás, já notou de perto a aura de confiança transmitida pelo novo recruta. Na prática, a influência de Newey só será percebida a partir da próxima temporada. Seu primeiro fim de semana junto à equipe foi no GP de Mônaco, onde preferiu observar a operação da garagem, sem falar muito com os membros do time. Aos poucos, começou a se envolver em análises e ajustes, mas sua verdadeira marca ficará registrada no projeto de 26. Newey, no entanto, acredita que a próxima era da Fórmula 1 pode reduzir a ênfase no design aerodinâmico, que sempre foi seu ponto forte. Para o engenheiro, a categoria pode se tornar uma fórmula de motores, sob as novas regras, o que diminuiria o peso da disputa aerodinâmica. A Ferrari, por sua vez, também enfrenta seus próprios desafios. Nos últimos meses, perdeu 2 engenheiros importantes de sua divisão de motores para a Audi, que estreia oficialmente no ano que vem. Embora substituídos, a rotatividade de profissionais gera incertezas para a escuderia, que segue pressionada por resultados. Enquanto isso, em Silverstone, Newey começa a traçar o futuro. Sua presença não apenas elevou a moral interna, mas também deu a Aston Martin a sensação de estar pronta para enfrentar gigantes históricos como Ferrari, Mercedes, Red Bull e McLaren. E no fim das contas, o tempo dirá se a aposta de Maranello em seguir sem o mago da aerodinâmica foi prudente ou se a previsão de que ele se arrependeria acabará se tornando realidade. Mas aí, na sua opinião, vai se arrepender ou não? Deixe aqui nos comentários. E você já deve ter ouvido falar da máxima de que equipes que estão indo mal numa temporada, ou seja, já abandonaram de evoluir o carro em plena temporada, já estão pensando na próxima e podem surpreender. E aí, quais equipes, na sua opinião, que vão surpreender na próxima temporada? E no mais, muitíssimo obrigado a você do outro lado que nos acompanha aqui diariamente, de segunda a segunda, há anos gerando conteúdo aqui no canal. Ó, galera, é o seguinte, aquele famoso triplo C, curte, comenta, compartilha. Agora tem ferramenta nova no ar aí, ó, Hypar. Esse Hypar faz diferença? Faz. Então, coloca aí no Hypar para dar aquela força para nós, para continuar incentivando o nosso trabalho aqui também. Lembrando também, ó, comunidade em torno de 70 mil inscritos, então se inscreva no canal. E o nosso encontro, você já tá bem ligado, né? Eu sou o Tio Barba e até o próximo vídeo!